Graças e paz, queridos. Feliz de estar aqui com os irmãos, apóstolo Edmilson, Marisa, o Aldo, a Rebeca, meu pastor Lucinho, rever tantos amigos, Gabriel, João, Jonatas. Sei que o Alisson está aí também, meus amigos. Muito bom sempre estar com os irmãos. Quero ler com vocês Mateus 5, versos 43 a 48, o maior legado da fé cristã ao mundo, que é o amor do Senhor Jesus Cristo. A história é antes e depois de Cristo. E aqui em Mateus 5, verso 43, Jesus pela primeira vez cita a palavra amor no Sermão do Monte. E é um daqueles trechos que mostram a singularidade da fé cristã diante de todos os credos, diante de todas as religiões. É num momento como esse que nós percebemos a diferença, o distintivo da fé cristã. Leia comigo, diz assim, palavras do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que a palavra se multiplique sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz, amém. Os fariseus dividiam o mundo em quem eles odiavam e em quem eles amavam. Eles faziam uma divisão, quem eu odeio e quem eu amo. Isso está muito atual, né? Vocês podem perceber, no Brasil polarizado, no mundo polarizado, as pessoas são os fariseus contemporâneos, né? O mundo é dividido em quem eu amo e em quem eu odeio. E aí Jesus vai agora reafirmar a palavra de Deus. Ele diz: vocês ouviram o que estão dizendo, vocês ouviram o que estão ensinando. Eu, porém, vos digo. Quem fica com Jesus aqui essa noite? Quem fica com Jesus? Eu fico com Jesus. A minha decisão eu já fiz, eu fico com Jesus. E Jesus então reafirma a palavra de Deus. É muito comum quando as interpretações erradas entram no meio. E Jesus vai limpar agora novamente o terreno, reafirmando aquilo que já tinha sido dito, revelado pelo Senhor nosso Deus no Antigo Testamento. Não existe nenhuma passagem do Antigo Testamento que manda você odiar as pessoas. É o contrário, é amar as pessoas. Essa é a vontade de Deus, essa é a essência de Deus. Eu vou citar apenas 3 textos. O primeiro, Provérbios 25, verso 21 e 22. Olha o que está escrito: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Provérbios 25, é o texto citado por Paulo em Romanos 12. Outro texto, Êxodo 23, verso 4 e verso 5. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. E um último texto, apenas 3 para exemplificar, em Jó, capítulo 31, quando Jó, na sua oração diante de Deus, ele já mostra ter a consciência de que Deus não se agrada de você odiar as pessoas, nem mesmo os inimigos. Porque está escrito em Jó 31, verso 29. Olha, ele argumentando: se a desgraça do meu inimigo me alegrou, quer dizer, ele está pedindo, Deus me perdoa.
Se algum dia eu fiquei feliz com a desgraça do meu inimigo, me perdoe. Olha aqui, se os problemas que ele teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, que Deus limpe a nossa vida do ódio em nome de Jesus. O ódio é obra da carne, de acordo com Gálatas. O ódio, a facção, contenda, inveja, ciúmes. O ódio é uma das marcas de uma pessoa sem Deus. O ódio é uma das marcas contrárias ao fruto do Espírito. Pessoas com discursos de ódio, pessoas carregadas de ódio. Então Jesus chega, chama os seus discípulos e começa a colocar ordem. E ele diz: olha, vocês ouviram o que estão dizendo, que eu tenho que odiar, amar só quem é meu amigo e odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Quem recebe essa palavra de Jesus para a sua vida? O ódio não faz parte do caráter cristão. O ódio não é o projeto, o propósito de Deus. Então Jesus, ele tira o conceito de ódio ao inimigo. A cada frase no Sermão do Monte, Jesus está encurralando o nosso ego. Jesus está encurralando o teu orgulho. E ele nos deixa completamente desarmados. Nem mesmo ao teu inimigo, nem mesmo aquele que fez o mal contra você, você tem autorização de odiá-lo, mas de amá-lo, de orar por ele e assim ser um filho de Deus. As 3 razões que Jesus coloca nesse texto são muito claras. A primeira razão para você amar e orar por quem te persegue, a primeira razão: com isso serão filhos de meu Pai. É uma das marcas que você nasceu de novo. Dá uma glória a Deus por isso aí, pelo novo nascimento. Quem não é regenerado não consegue. Por isso que está escrito lá em 1 João, que Caim é filho do maligno, porque ele odiou e matou o próprio irmão. Então essa é uma primeira pergunta para você: como é que está o teu coração? Às vezes você sequer nasceu de novo, conforme as Escrituras, porque o ódio na tua vida, na tua boca, nos teus textos, no que você fala, é uma evidência que às vezes você não nasceu de novo. Em primeiro lugar, que nós possamos então manifestar o coração de Deus das pessoas. Assim como um filho tem o DNA do pai, assim nós que nascemos de novo precisamos manifestar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quem recebe essa palavra, amém, queridos? A segunda razão que Jesus coloca para nós amarmos então até mesmo os inimigos e ficarmos desarmados de todo espírito de vingança, Jesus ele continua dizendo: porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Em segundo lugar, Jesus mostra que é um testemunho perante a sociedade do poder de Deus. E Jesus ele fala que o gentio, a pessoa que não tem Deus, ela cumprimenta quem cumprimenta ela. Jesus ele fala que o publicano, o que é publicano? É o político corrupto. Aí você coloca o nome do político que você não gosta nessa parte. Até o publicano ama quem ama ele. E aí Jesus está dizendo agora: quando você se levanta na sociedade e ora por quem te persegue, ama aquele que te ofendeu, aí você está testemunhando o amor de Deus. Aí você está brilhando, está fazendo aquilo que o pastor Lucinho explicou para nós aqui essa noite. Aí você está profetizando nesse mundo desalmado. Aí você está mostrando que sim, há vida e vida em abundância em Jesus com as suas atitudes. Eu conto sempre essa história do meu avô. O meu avô foi um homem de muita oração. E glória a Deus, nessa conferência Legado, nós honramos os nossos pais, os nossos avós, aqueles que vieram de nós. Aplauda o Senhor Jesus por esses homens de oração. Aplauda mais forte, dá uma glória a Deus, essas mulheres de oração. Se estamos aqui hoje, é porque muita gente orou por nós, amém, queridos? Se estamos aqui hoje, é porque um preço foi pago para que possamos estar reunidos num lugar tão bonito como esse. Você sabia que era proibido ter um templo protestante no Brasil? O artigo 5º da Constituição do Império de 1824 proibia qualquer forma exterior de templo. E hoje nós temos um lugar como esse. Dá uma glória a Deus aí, olha que coisa. Então nós temos que honrar. O meu avô foi um homem muito simples. O meu avô, ele tinha o nome de uma pessoa de outro planeta. Ele chamava Ederval. Ederval Lago. E meu avô, eu nunca vi o meu avô
de bermuda, ele sempre estava de calça. E um dia a gente foi para a praia, lá para o Guarujá, a gente era criança, e a família inteira foi para a praia, e aí eu perguntei para o meu avô que ele estava de calça até mesmo na praia. Eu falei, mas vô, você não fica de calça? E aí foi o único dia que eu vi os joelhos do meu avô. Meu avô, já viu aquela expressão, calos nos joelhos de tanto orar? O meu avô não tinha calos, mas ele tinha sangue morto no joelho. Porque desde a infância, desde a adolescência, ele acordava sempre, 5 da manhã, 2, 3 horas de oração todas as manhãs. Meu avô morreu muito cedo, com 59 anos. Mas esse dia, ele estava andando em São Paulo, e ele foi assaltado. 2 meninos chegaram e roubaram meu avô. Levaram o relógio dele e levaram a carteira dele. E eles roubaram meu avô, e meu avô abençoou eles. Deus abençoe vocês. Vão em paz, vão, que prosperem em nome de Jesus. E meu avô começou a abençoar os malfeitores. E aí, eles pararam no meio do caminho. No meio do caminho, eles pararam e voltaram em direção ao meu avô. Aí meu avô tomou um susto assim. E quando eles chegaram perto, eles estavam chorando. E aí eles desassaltaram meu avô. Eles devolveram o relógio. Eles devolveram a carteira para o meu avô. E aí o meu avô contou essa história. E todas as pessoas que conviveram com o meu avô tem um prédio com o nome dele, na primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, tem um prédio de ensino da igreja, em homenagem ao meu avô, está lá o nome do meu avô. Foi um homem simples, um homem piedoso, mas um homem que praticou isso daqui, o que é praticar mais a palavra de Deus? Testemunhar. Os meninos devolveram, eles ficaram constrangidos. Ô tio, a gente está te assaltando, você está abençoando a gente. Devolveram a carteira, devolveram o relógio, quase deram dinheiro para o meu avô. O senhor está precisando de alguma coisa? Essa parte não teve não, mas é legal, né, meus irmãos? Para a gente imaginar o que pode acontecer quando nós praticarmos a palavra de Deus. Quem viu hoje foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz. E o primeiro-ministro da Etiópia venceu. Ele é um irmão em Cristo nosso, que pertence à Igreja do Evangelho Pleno lá da Etiópia. Ele é o primeiro-ministro daquela nação, e ele é de uma igreja pentecostal. Ele é um cristão devoto. Há 2 anos atrás, a revista The Economist fez uma reportagem sobre a fé desse homem, e hoje ele ganhou, talvez o prêmio mais importante do mundo, o Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho dele na pacificação com a Eritreia. É disso que nós estamos falando, que se levantem aquelas seguidores de Jesus, as seguidoras do Senhor, que vão praticar a palavra de Deus, e desse modo testemunhar a glória de Deus nessa sociedade violenta, onde as pessoas só querem brigar. As pessoas acordam, por que eu vou brigar hoje? As pessoas, meus irmãos, e muitas vezes no nosso próprio meio, nós que deveríamos ser diferentes. A terceira razão que Jesus coloca, para você não ser controlado e dominado pelo ódio, primeiro, é prova que você é um filho de Deus, quando você ama as pessoas. Segundo, é um testemunho perante a sociedade que Jesus é poderoso de verdade, amém, queridos? E em terceiro lugar, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É uma marca que você está sendo aperfeiçoado em Deus, é uma marca de maturidade espiritual, é uma marca que você não está mais na meninice, é uma marca que você cresceu. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala qual é a marca da imaturidade espiritual e qual é a marca da maturidade espiritual. A marca da imaturidade espiritual, Paulo fala assim: não sejam como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A marca de uma pessoa imatura é a instabilidade espiritual. A doutrina da pessoa é a do último pregador. Eu sempre conto isso. Perguntaram para o menino: o que você acredita? Eu acredito no que minha igreja acredita. O que sua igreja acredita? A igreja acredita no que eu acredito. E o que vocês dois acreditam? Na mesma coisa. Nós acreditamos na mesma coisa. Ele não sabia explicar. Então é a pessoa instável, né? Ela acorda de manhã, ela é o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. No almoço já virou Pedro, está negando, não sei quem é Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. De tarde virou Judas, está traindo Jesus com 30 moedas de prata. De madrugada virou Hannah Montana. Meus irmãos, nós precisamos de constância. Quem quer ter mais constância em nome de Jesus? Aí Paulo fala, agora qual que é a marca de uma pessoa madura na fé? Antes, cresçamos em tudo no cabeça que é Cristo, na verdade e no amor. A marca da maturidade é o equilíbrio de verdade e amor. Equilíbrio. Você não começa a fé cristã sabendo equilibrar. Porque se eu falo a verdade,
Só verdade. Sem amor, eu sou ríspido, eu sou estúpido, eu me torno uma pessoa insuportável, eu me torno uma pessoa, eu falo mesmo, você é mal educado, você é uma pessoa infantil na sua fé. Agora, se você ama, eu amo todo mundo, eu abraço todo mundo, mas não fala a verdade, está endemoniado do mesmo jeito. A pessoa não fala a verdade. Então, o equilíbrio da verdade com o amor é uma marca de maturidade, conforme as Escrituras. Uma vez, o pastor Jorge Linhares me chamou num canto e falou assim, você tem que tomar cuidado com as palavras, você é um pastor. E eu estava aconselhando, no gabinete pastoral, uma mãe de um menino que estava na cadeia. E eu ficava chamando o menino de presidiário o tempo inteiro. E esse presidiário? E o presidiário? E aí o presidiário? E aí o pastor Jorge começou a me olhar com a cara feia do lado de lá. E o presidiário, esse filho teu que é um presidiário, ele é um presidiário. E eu ficava repetindo essa palavra. Aí o pastor Jorge chegou assim, ele levantou, falou, Davi, vem pra cá. Aí eu tomei um susto. Aí larguei a mãe e vim pro canto, eu tomei um susto. E ele me pôs sentado assim. Aí o que foi? Daqui a pouco eu vim falar com você. Aí ele foi lá e eu fiquei quieto. O que eu fiz de errado? Eu tinha 19 anos. Eu estava no primeiro culto que o Lucinho pregou para os adolescentes. Ele tinha 28 anos, eu tinha 12 anos de idade. O Lucinho tinha óculos e espinha na cara. Com 15 anos, 26 de maio de 2001, o pastor Lucinho me deu a primeira oportunidade para eu pregar, há 18 anos atrás. E aí, com 19 anos, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Eu era um menino de 19 anos. E eu estava no canto pensando, o que eu fiz de errado? Será que a minha gravata está torta? Né? Eu estava com vergonha, porque o pastor Jorge, ele treina você xingando na frente dos outros. E eu falei, será que a minha gravata está torta? O que eu estou fazendo de errado? Aí o pastor chegou. O que você está fazendo? Eu falei, eu não sei, pastor, me explica que eu não estou sabendo também. Eu estou querendo saber o que eu fiz. Você não fala assim. Fala, eu não entendi o que eu tinha feito de errado. Eu não estava entendendo o que eu estava fazendo de errado. O que eu fiz de errado? Você não pode falar assim. Você não chama o filho de uma santa. Se evangélico tivesse santa, essa mulher seria a primeira santa da igreja evangélica. Você não chama o filho de uma mulher de Deus. Você é um pastor. Você tem que ter cuidado com o sentimento das pessoas. Você tem que ter cuidado. Você tem que se colocar no lugar do outro. Não é isso que o pastor Jorge me explicando. Então o que eu falo? Você não pode falar presidiário. Eu falei, então o que eu falo então, pastor? Você fala interno. Ele é interno de um presídio. Eu falei, tá bom, pastor. Aí eu saí, fui lá. Como é que está o teu filho? Aquele interno. Eu aprendi. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E o pastor Jorge me mostrou em Provérbios, no capítulo 22, quando está escrito assim: aquele que é sincero no falar, sincero de coração, mas elegante no falar, será amigo do rei. E o pastor Jorge me falou, você tem que ser uma pessoa que é sincero, mas você tem que ter cuidado com a maneira que você fala. O apóstolo Paulo explicou isso para os jovens, aqui são uma conferência de jovens. Está escrito em Tito, capítulo 2. Encoraje o jovem a ser prudente, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. No seu ensino, mostre integridade e seriedade, e usem linguagem sadia, para que não tenham nada para falar mal de vós e se envergonhem os nossos inimigos. Então nós somos chamados a amar as pessoas, amém, queridos irmãos? E Jesus está falando que nós vamos ser aperfeiçoados. Em Provérbios também está escrito, até a bênção dada aos berros de manhã vira maldição. Bom dia! A pessoa já ficou endemoniada, porque você deu um berro no ouvido dela. Não é só o que dizer, é como dizer, por que dizer, a hora de dizer, a maneira de dizer. Quem recebe essa palavra? Então Jesus está nos ensinando. Quem quer amadurecer na presença de Deus? Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Jesus está nos ensinando a amar as pessoas. É difícil. Tem que ter paciência, que a vontade que a gente tem é de empurrar as pessoas no púlpito. A vontade que dá, meus irmãos, é só misericórdia de Deus. É só misericórdia de Deus. Estava conversando com o Lucinho, que agora nunca liga ninguém para contar coisa boa para o pastor. Não existe isso. Pastor, contar coisa boa. Não existe isso. É só coisa ruim, é só pancada, é só paulada, é só notícia triste, é só intriga da oposição, é só confusão. Eu quero deixar para vocês então aqui nesses minutos, pelo menos 3 lições bem práticas disso que Jesus está ensinando para mim e para você aqui nesse texto. Primeiro,
trate bem os seus amigos. Amém? Você recebe aí? Amém? Se Jesus está falando que eu devo amar até o meu inimigo, apóstolo Edmilson, eu tenho que tratar e interceder por quem me persegue. Imagina o que eu vou fazer pelos meus amigos. E a Bíblia diz, Jesus disse, nenhum amigo tem a vida, nenhum amigo tem amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. A Bíblia fala explicitamente em Gálatas que eu preciso fazer o bem enquanto tiver oportunidade, especialmente aos da família da fé. Não é apenas aos da família da fé, mas a Bíblia coloca uma prioridade. Eu vou cuidar da família da fé. Paulo vai explicar requisito elementar para o ministério. Como é que você vai cuidar da igreja? Como é que você vai ser um pastor, um presbítero, alguém separado, se você não tem o dom, a capacidade de cuidar da própria casa? Então, meus irmãos, amados irmãos, o que está implícito aqui nesse texto de Jesus? Quando ele nos comanda a amarmos os nossos inimigos, intercedermos por quem nos persegue. Eu tenho que amar muito os meus amigos. Receba isso aí, meu irmão. Porque às vezes você é um desses, que valoriza uma pessoa que está longe, valoriza uma pessoa que não está nem aí para você, e essa pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa que te ama de verdade, essa pessoa que está presente, você não valoriza, você não honra. Como o pastor Lucinho disse, às vezes é sua mãe lá lavando uma vasilha, aí você não valoriza, é o outro que pode, é o outro que é o legal, é o outro pastor que sabe as coisas, é o outro que sabe. Valorize quem Deus plantou perto de você, em nome de Jesus. É bíblico, é bíblico. Ame as pessoas, nós precisamos uns dos outros, amém, queridos irmãos? Cada um é de um jeito, nós precisamos uns dos outros, cada um completa o outro. Não tem nenhum cristão que tem todos os dons, e também não tem nenhum cristão que não tem dom nenhum. Quem está entendendo? Então um completa o outro. É assim que tem amigos. Honre os seus amigos, faça novas amizades nessa conferência em nome de Jesus. É assim, é o grupo de amigos. Já viu quando sai um grupo de amigos? Precisa ter um que é o líder, tem que ter um que decide. Aprenda a ter no meio do seu grupo alguém que decide. Se não tem um líder, não decide nada nunca. Vamos para onde? Aí um quer comer cachorro quente, o outro é vegano, o outro está endemoniado. Não, é pizza e acabou. Acabou, é pizza, não acabou. Tem que ter um Stalin no meio, amém, meus irmãos? Tem que ter um que decide, porque senão não faz nada. Então tem pessoas, a gente vai, eu não tenho a idade de Lucinho, 304 anos de ministério, mas com 18 anos falando, só de olhar a gente percebe quem tem uma postura de líder assentado ouvindo a palavra. Você percebe na fileira, quem é o líder, quem é o cobaia, como a gente fala lá em Minas Gerais. Está todo mundo até levantando assim agora. Tem que ter um que é o líder. Aí chega, é o dom de presidir, está na palavra de Deus. Coisa mais normal que você tem na vida é isso aí, é a pessoa que decide, é um que é o líder. Que Deus levante líderes aqui, continue levantando líderes aqui. Aí chega na pizzaria, tá, aqueles amigos todos, o que vai pedir na pizza? É um que é pizza de abobrinha. Para que existe pizza de abobrinha? O outro que é, eu sou tradicional, mussarela. O outro que é pizza de sushi. Então come sushi. O outro, aí o outro, vamos embora daqui. Não, é da pizza para frente. O líder entra em ação. Meia assembleiana, meia presbiteriana, acabou. Acabou. É o líder. Aí, não é assim, é ou não é assim? Tem gente que é organizada, você tem que ter um amigo organizado, amém, queridos? É um que é organizado, é um que coloca as pessoas sentadas. Você é tão incompetente para organizar, que você não consegue organizar um encontro com você mesmo. Você marca um encontro, você e uma outra pessoa, você chega atrasado, você é uma vergonha. É da vergonha de você, tudo desorganizado. A confusão a sua vida. Você tem que agradecer a Deus que tem pessoas que conseguem organizar uma conferência como essa. Dá uma glória a Deus aí pela vida do pastor Aldo, da pastora Rebeca. Olha a excelência desses negócios aqui, meus irmãos. Tudo cronometrado, tudo ensaiado, tudo organizado. Então tem pessoas que Deus levanta e que são organizadas. Amém, queridos? Tem a pessoa também que é alegre. Ela conta história, porque senão fica só um dando bronca na mesa. Então tem pessoa que é leve. A pessoa ela faz as pessoas interagirem. Ela conta uma história diferente. Eu não é? Ela conta uma história diferente. Ela é assim. Ela encoraja as pessoas. Ela fala coisas boas. Aliás, você é um evangelista. Você é um portador de boas notícias. Amém, queridos?
E ela vai e conta, ela tem algo para contar, e ela vira, e ela fala, você alguém já viu aqui o Aladim? Não vi. Vocês viram o Toy Story 4? Não vi. Vocês viram o Rei Leão? Não, ninguém viu. Dumbo? Não, o que vocês assistem? A pessoa conta a série que ela viu, ela conta o filme, porque tem gente chata, tem gente que não sabe conversar na mesa. Chega, mas fala problema. Minha mãe está com o braço com pus. O cara comendo a abobrinha na pizza e o cara falando do pus. Começa a falar de doença na mesa. A pessoa sem noção. Ela acha que ela é da família Adams. Ela pensa que todo mundo é da família Adams. Ela é acostumada com uma casa triste. Ela é acostumada com gente brigando. Aí ela vai para a igreja. Aí ela descobre que existem pessoas alegres. Amém, queridos irmãos? Aí ela para de falar coisa chata na hora de comer. Fala depois isso. Fala outro momento. Aprender a celebrar. Amém, queridos irmãos? E aí tem que ter um que é rico. Glória a Deus, meus amados irmãos. É a unção do apóstolo Edmilson, meus irmãos. Tem um que fica rindo o tempo inteiro. Ele não fala nada. Ele diz assim, ó, falitando dente. Como é que tá? O que você acha? Acho legal. E o que você acha do outro? Acho legal também. Lula, legal. O Bolsonaro, legal também. Tá tudo legal. Para mim tá tudo bem. Ele é rico. Ele vai pagar a conta no final. Você tem que ter um amigo Midas, amém? Tudo que ele toca vira ouro. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Aí o rico, ele não está preocupado em interagir, ele está preocupado com quem não vai ter dinheiro para pagar. E ele fica olhando assim, eu vou dar carona para aquele. Dividir o palitinho aí, dividir as vestes aí de Jesus na cruz agora. Aí ele chega e resolve o problema. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ame os seus amigos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Aprenda a olhar o dom da pessoa em ação e glorifique Deus por isso. O Gabriel Guedes, ele tem um coque. Para que um coque? Antes o coque era da irmã, agora os meninos têm coque. Eu falei assim, Gabriel, o que é esse coque, cara? Eu não consigo entender até hoje, eu nunca vou entender um coque. Você é samurai? Não, não é. Você é da Assembleia de Deus? Não é. Mas o menino abriu a boca lá em Israel essa semana, até as ruínas do templo ergueram. Todo mundo chorando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu não entendo, eu fico sem entender, mas eu entendo a unção de Deus na vida do Gabriel Guedes. É inquestionável, não tem o que dizer. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Então aprenda a celebrar a vida do outro, amém, meus irmãos? Aprenda a celebrar. Aprenda a entender o chamado. É um princípio do amor de Deus na nossa vida. Se eu vou amar os inimigos, se Jesus nos coloca na parede para eu interceder por quem persegue, imagina por aqueles que pregam a palavra de Deus. Imagina por aqueles que estão orando por nós agora. Eu tenho redes de intercessão que talvez seja o dobro de pessoas que estão aqui, que estão agora orando por nós aqui. Dá um glória a Deus por isso, meus irmãos. Eu estou pregando agora à noite, as pessoas estão lá orando agora, você nem conhece, mas são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então abra sua mão assim, a primeira oração que eu quero fazer, Deus, coloca amizades mais saudáveis na nossa vida, e coloque em nós um coração mais amigo em nome de Jesus. Se Jesus nos leva ao extremo, ó Pai, se Jesus nos ensinou a interceder até por quem nos persegue, como temos sido negligentes com os nossos amigos, pessoas que nos defendem, pessoas que estão do nosso lado, que às vezes são simples, mas são fiéis, são amorosas, se importam genuinamente conosco, queremos ser melhores amigos. Às vezes damos desculpas demais, e pecamos em coisas simples de resolvermos na nossa vida. Que essa conferência seja um ponto de virada nessa área, que possamos valorizar os nossos amigos, ser amigos mais amorosos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém. Uma segunda lição muito simples desse texto é que o amor é desinteressado. Amém, queridos? Jesus está mostrando aqui, de um modo muito direto, que o amor não busca os seus próprios interesses. Amor não tem a ver com orgulho. Aliás, o orgulho é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio, é o orgulho que gera o ódio. Por quê? Porque tem uma hashtag que é talvez a mais rodada no mundo, love is love, amor é amor. Não, Deus é ágape, Deus é amor. Então, meu querido irmão,
Não vai nessa que amor é amor, não. Deus é o padrão do que é amor. E Ele entregou, Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor é o oposto do amor é o orgulho, não é a indiferença. Isso é Érico Veríssimo, não é Bíblia. Porque amor é entrega, amor é renúncia, amor é doação, amor é sacrifício. O Evangelho é o contrário, o Evangelho é o amor. No mundo eu tenho que pisar no outro. No mundo eu tenho que mostrar que eu sou melhor que o outro. No mundo eu fico me esforçando para tentar mostrar uma superioridade. No reino de Deus não é assim. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. É melhor dar do que receber. É o contrário, porque é baseado no princípio do amor. E amor é entrega. Amor é renúncia, é abrir mão. É abrir mão. Ser de imitador de Deus como que entregou a si mesmo como oferta. Então, seja uma pessoa menos interessada. Seja uma pessoa menos pragmática um pouco. Porque tudo para você é número. Tudo para você é resultado. Você é guiado pelo padrão da Forbes e não pelo padrão da palavra de Deus. A igreja se acostumou a avaliar as pessoas pelo padrão da Forbes. O que é o padrão Forbes? Critério da Forbes: número de aparições na mídia, nacional e estrangeira, fortuna acumulada no ano, durabilidade da carreira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí são critérios mundanos. Se você pegasse os critérios mundanos, aquele homem cheio de celeiros estaria na capa dessas revistas. Mas Jesus falou assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. No reino de Deus são outros valores. O reino de Deus é guiado pelo amor de Deus, pela alegria do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria, justiça. Amém, meus? Quem recebe essa palavra? Então você tem que ser guiado pelos princípios de Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo: o que você tem que ser padrão? Na palavra. Ser uma pessoa de palavra. O que você fala, você cumpre. Não fala que vai para um lugar e vai para outro. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Cheio de gente mentirosa. É porque não tem o amor de Deus. É interesseiro. É ganancioso. Ainda é obra da carne. A tua vida, ela escorre as obras da carne. É só olhar de longe. É só olhar de meia distância. Quando chega perto, não tenha dúvida nenhuma. É uma pessoa cheia. Por isso que Paulo fala para os filipenses: eu enviei Timóteo, porque eu não tenho ninguém na equipe que não busque. Todos buscam os próprios interesses e não os interesses de Cristo. E eu não tenho ninguém como Timóteo que busca os interesses de Cristo, que aqui nessa conferência, para que nós possamos ter um legado de verdade, nós possamos de verdade buscar os interesses do reino de Deus, e não os nossos interesses. Não ser uma pessoa egoísta, estúpida, insuportável, que pensa que o mundo gira em torno de você. Irmã, o mundo não gira em torno do príncipe do seu umbigo. Cheio de gente em si mesmada, pessoas pequenas. E é muito legal falar de legado, porque nos coloca diante da história. A fé cristã não começou ontem, nós temos 2000 anos de tradição cristã. E muitas pessoas que eram egoístas, orgulhosas, insuportáveis, soberbas, arrogantes, que, por exemplo, enfrentaram Charles Spurgeon na Inglaterra no século passado, século retrasado 19, os líderes da Convenção Batista se levantaram contra Charles Spurgeon, se tornaram liberais. Ninguém sabe falar o nome de um desses. Todo mundo conhece o nome do pastor Charles Haddon Spurgeon. Porque Deus vai limpando. Quem concorda com isso que eu estou falando? Que Deus é Senhor da história, soberano na história. E Deus, o tempo vai passando, ninguém sabe falar o nome dessas pessoas, mas os servos de Deus, Deus sabe tudo o que faz. Amém, queridos? Deus sabe o que faz. Então pense nisso. Pense que não é aqui o agora. A mentalidade interesseira é tudo aqui e agora. Aqui e agora. É tudo aqui e agora. A mentalidade da pessoa de Deus, pautada no amor. Eu não busco interesse, então eu vou amar até o meu inimigo. Quem está entendendo? Eu vou interceder até por quem me persegue. Não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre Ele. Por isso que o Billy Graham disse o seguinte: o terreno aos pés da cruz é nivelado, pois com seu sangue Cristo comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, conforme Apocalipse 5. John Riley, o bispo de Liverpool, disse: compete-nos tolerar muita coisa,
suportar muita coisa, ao invés de nos ofendermos ou prejudicarmos as outras pessoas. Em todas as coisas devemos nos mostrar mais altruístas, quer dizer, menos interessados. E uma terceira frase, do Donald Carson: um cumprimento superficial da letra da lei cedeu lugar a uma busca radical pela verdadeira vontade de Deus nesse texto. Vamos amar mais, abra sua mão. Deus, que nós sejamos menos interesseiros, e o nosso interesse seja o interesse de Cristo, do Teu reino. Que possamos ser mulheres de verdade, homens de verdade, conforme a Tua palavra, amar os inimigos, interceder por quem nos persegue, e que a lógica de fazer algo para ganhar algo em troca caia por terra nas nossas vidas. Que sejamos mais cristãos no nosso trabalho. Ó Deus, que o pecado da ganância não domine a nossa vida. É por isso que as igrejas estão lotadas de coaching. É por isso que a teologia da prosperidade destruiu grande parte das famílias das igrejas no Brasil. Porque se acostumaram a coisas, mas nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que sejamos mais amorosos, que o Teu Espírito Santo esteja na nossa vida, que sejamos pessoas mais bem-aventuradas, cheias da Tua presença, e que seja considerado anátema e maldita qualquer palavra que não a palavra de Deus. Queremos andar no temor do Teu nome, queremos honrar o legado de amor da fé cristã, não queremos nos tornar terroristas cristãos, que isso é uma contradição, isso não existe. Queremos ser aprendizes da Tua graça, discípulos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos? E uma terceira e última lição: a conexão profunda, querido, que existe entre oração e amor. Quem quer orar mais na reta final desse ano? Jesus, ele mostra que o amor tem tudo a ver com a oração, e a oração tem tudo a ver com o amor. A conexão: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. As nossas armas contra o ódio das pessoas não é responder às pessoas. A glória do rei é ignorar ofensas, está escrito em Provérbios. A glória do rei é ignorar. O que Jesus falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Estevão falou ao ser apedrejado? Pai, a mesma oração de Cristo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem quer ter um coração mais generoso? Ore mais. A igreja caminha de joelhos, nós precisamos orar mais. Isso aqui é ser um cristão, queridos. Cristão, o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. O que significa Cristo? Ungido. Um cristão é ungido. É alguém que está na mesma unção de Cristo. E qual que era a unção de Cristo? A unção do amor, do perdão, da paz, da bondade. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. E se nós somos de fato cristãos, filhos de Deus, nós vamos amar as pessoas independente do resultado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ore então, as pessoas, o pastor Rick Warren sempre diz isso: as pessoas podem te odiar, mas elas são indefensáveis contra as suas orações. Ninguém pode se defender das suas orações. Ninguém, nenhuma pessoa jamais poderá se defender das orações que você colocar diante de Deus pela vida dela. Amém, queridos? Ninguém pode resistir. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É o que diz a palavra de Deus. Então eu desafio a igreja a reclamar menos e orar mais. Eu desafio os irmãos a parar de perturbar as pessoas e orarem mais. Eu desafio os irmãos, antes de falar, estuda o que você vai falar. Porque a igreja brasileira está tendo uma grande oportunidade de fazer a diferença no Brasil. Uma grande oportunidade. E aí as pessoas querem fazer de qualquer jeito, na carne, com ódio, sem princípios bíblicos elementares. Basta você ler 2 linhas de história da igreja que você vai ver que todos que fizeram a diferença não foi desse jeito. Vai ler a carta do Martin Luther King, que ele escreveu numa cadeia em Birmingham. Se formos extremistas, que sejamos como Jesus, extremistas do amor. Eu te digo, o Brasil não precisa de mais uma pessoa violenta. É fácil ser violento, chegar aqui e chutar as coisas, gritar. É muito fácil brigar com as pessoas. Difícil é salgar a terra. Difícil é renunciar ao eu. Eu fiz o sepultamento dos meninos que foram assassinados em Suzano, na escola, em março desse ano. Quem lembra a chacina na escola Raul Brasil?
Eu entrei na escola horas depois da chacina. Não tem como descrever a dor. Eu contei aqui no culto, o último que estive. Meus irmãos, quanta dor. Quanta dor. Eu já fiz lá o trabalho com a ONG Anjos do Realengo, com os pais e mães dos 12 adolescentes assassinados na escola no Realengo, 8 anos atrás. Pastor Leonardo, pastor Léo, o filho dele, o João, foi assassinado no Colégio Goiás, em Goiás. Então o Brasil está tão agressivo, o Brasil está tão violento. A capa da revista Época dessa semana, narcopentecostais. Uma aberração, uma anomalia. Pessoas dando tiro em terreiros de candomblé, em terreiros de religiões. É o contrário do que a Bíblia está ensinando. E às vezes você é assim, não atira uma pedra, não dá tiro, mas xinga as pessoas com um avatar falso na internet. É por isso que as mulheres das igrejas evangélicas são as mais agredidas e que prestam depoimento nas delegacias de mulher no Brasil. Você sabia disso? Mais de 60% são mulheres evangélicas. Tem algo muito errado com os púlpitos brasileiros. Tem algo muito errado. Então nós não vamos deixar legado nenhum se nós não vivemos para valer o amor de Cristo Jesus. Esse é o começo da conversa. É nós nos tornarmos pessoas mais simples. É nós nos tornarmos pessoas mais amorosas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? O cristão é conhecido por aquilo que ele entrega, não por aquilo que ele ganha. O cristão é conhecido por quê? Porque o cristão deve ser conhecido pelo seu amor, pela sua generosidade. Por isso que Jesus Cristo disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quem lembra do Stephen Hawking, aquele cientista, Stephen Hawking? Uma das últimas descobertas dele antes da morte era a única coisa mais rápida que a velocidade da luz: fofoca na igreja. E Jesus está falando que nós devemos ser conhecidos pelo nosso amor. Se você não é conhecido pelo seu amor, Jesus disse que você não tem a marca do discípulo dele. Se você é conhecido por ser um estúpido, uma pessoa cheia de ódio no teu coração, sabe o que você é? Um fariseu atual, de acordo com Jesus, com a Bíblia. Eu sinto te dizer. Mas olha, nós precisamos ouvir o que está escrito em Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Querido, o cristão promove a paz. O cristão promove a concórdia onde ele estiver. Onde estiver um cristão, estaria a shalom de Deus com ele. Amém, queridos? A paz de Deus. O cristão, ele não tem que vender o peixe dele, ele tem que pescar almas para Jesus. Amém, queridos? Não é sobre nós, é sobre ele. O cristão, ele tem que ter consideração pelo sentimento das pessoas. Se espera mais de um cristão bíblico. Se espera de um cristão genuíno uma maior capacidade de resistência, de paciência, de mansidão. Não ser uma pessoa que se ressente à toa, que tudo briga, que não pode falar nada, que tudo que falar aqui está ruim. Se fala o pastor Lucinho bravo, está ruim. Se fala eu calmo, está ruim. Se vem um aqui e xinga você, está ruim. Se vem outro aqui e elogia você, está ruim. Se faz a reunião paga, está ruim. Se faz de graça, não tem excelência. Se faz quarta-feira, não dá. Se faz sábado, não vem. Então o problema não está fora, o problema está em você. O problema está no teu coração, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor. Mas você foi perdoado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, meu irmão. Nós somos perdoados. Você foi perdoado por Cristo. Ele morreu na cruz, teve um preço a ser pago. Não foi perdoado, como disse muito bem o pastor Lucinho, porque você deu 3 pulinhos para cima. Custou caro, custou o sangue do Cordeiro. Mas é o sangue que tira o pecado do mundo. Você recebe essa palavra na tua família, na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Então, meus amados irmãos, nós somos perdoados. O orgulho te deixa cego para as suas próprias falhas. Mas o amor de Deus, Ele abre os nossos olhos. Quando você estiver nervosinho demais, lembra de onde Jesus te tirou. Quando você estiver agressivo demais com as outras pessoas, lembra quem era você antes da presença de Deus. Foi o que eu gostei muito quando o pastor Lucinho disse isso aqui. Às vezes você é alguém que vai se enfurnando aí da igreja e esquece como era a vida antes de Jesus.
Você esquece como era você. Você olha alguém lá e fala, essa pessoa não sabe de nada. Porque você esquece de onde que Jesus te tirou. Por isso que nós estamos nessa conferência Legado. Trazer a memória o que traz esperança. Por isso que Jesus disse, em memória de mim. Para a gente não esquecer. Em memória de mim. Essa semana em Israel eu conheci uma sobrevivente do Holocausto. E sabe o que ela disse na palestra? Ela disse isso. Olha, estão morrendo os últimos sobreviventes do Holocausto. Foi na década de 1940. Contem para a próxima geração que foi verdade, que ninguém acredita mais. Contem o que vocês estão vendo aqui. Contem o que eu estou contando a vocês, mostrando as marcas, mostrando as fotos do pai, da mãe, em Treblinka, em Auschwitz. Pessoas que foram brutalmente assassinadas, sistematicamente assassinadas, em escala industrial de assassinato de seres humanos. Está errado. É contra isso que nós devemos nos levantar. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Menos olho por olho, mais olho no olho. Amém, queridos irmãos? Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho. Essa é a revolução do nosso tempo. Amarmos as pessoas, cuidarmos das pessoas, sermos pessoas que andam de verdade nos passos do Senhor Jesus. Jesus é o retrato do equilíbrio. Amém, queridos? Olhe para Jesus. Porque Jesus, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas aí quando ele ficou bravo, ele foi lá e derrubou os negócios do templo tudo. Eu sou manso e humilde de coração. Porque manso não significa ser frouxo. Manso não significa não falar alto. Eu estou falando alto aqui. Manso significa força sob controle. Está guiado pelo Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. E aí sabe a hora de falar e a hora de calar. Então, meus amados irmãos, que possamos levar o legado de Cristo adiante. Amém, queridos? Esse é o legado de Jesus ao mundo, o amor. Isso aqui que nós estamos lendo. Ame o teu inimigo. Isso aqui não tem na Constituição. Isso aqui não tem no Alcorão. Isso aqui não tem nos Vedas. Isso aqui não tem no ensinamento de Confúcio. Isso aqui não tem no programa dos partidos políticos de ideologia nenhuma. Isso aqui não tem, mas isso aqui está saindo da boca de Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando os perseguirem por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Da mesma forma, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no local apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém, queridos? Ore mais pelas pessoas. Seja cheio do Espírito.